exatamente o mesmo caminho. Então nós vamos conversar mais ou menos o que acontece com essas mães, para vocês irem aí se identificando. Primeira coisa que essas mães, o primeiro dom que elas adquirem é o dom de sacar. Elas olham para a cara do filho e falam, bom, se fulaninho não come batata, que é uma coisa que toda criança come, logo o fulaninho vai comer de novo. Será? Eu tenho casos no meu consultório de crianças que são altamente seletivas, mas elas comem só agrião e rabanete, que é bem o que eu não como. Então a gente não pode ficar sacando o que a criança vai comer ou não, a gente tem que oferecer. Ela não tem obrigação de querer, mas ela tem que ter a oportunidade. E adivinha quem vai ter que dar essa oportunidade? Você. Outra coisa é não oferecer mais. Olha, eu dei cenoura pro fulano, fulano não comeu. Eu não vou gastar o meu dinheiro de novo dando cenoura, porque eu sei que ele não vai comer. Ótimo. Mas se você não der cenoura pro seu filho, quem vai dar? Vocês acham mesmo que uma criança tem maturidade de chegar para você e falar, mãe, no próximo Natal eu vou querer de presente uma caixa de cenoura? Não vai acontecer isso. Então, a gente tem que insistir. Isso não é forçar, mas tem que insistir, né? Antecipar. Antecipar é o seguinte, o menino está na casa da avó e a avó faz, por exemplo, uma broa de fubá. Aí a avó vai dar a broa de fubá pro menino, amanhã o menino estende a mão e fala, não precisa dar não. Ele não vai comer. Aí o menino olha e fala, não vai comer porque ele não gosta de nada, lá em casa ele nunca comeu broa de fubá, sempre teve, então não precisa dar. Ela antecipa para a criança, né, a necessidade, não permite que a criança tome essa decisão. E a pior de todas, a mãe que tem filho que come mal, adora contar para os outros que o filho come mal. É o assunto do parquinho, entendeu? Chegou na casa da avó, a avó fala que gracinha, a roupinha dele, tá comendo mal. Tudo termina em comer mal. E aí a mãe vai formando a opinião da criança, o menino vai acreditando, porque, poxa, foi a mamãe que falou. Mamãe é quem conta a maioria das coisas que essa criança aprende, né? Quando ela conta para ele que ele é uma criança que come mal, ele vai achar que realmente ele é uma criança que come mal. E sem querer, ele vai se moldando para virar aquilo mesmo. Até porque eles não querem decepcionar a mãe. Sabe uma coisa muito interessante que eu vejo no meu consultório? A maioria das crianças que são inapetentes ou seletivas, principalmente as seletivas, quando elas decidem experimentar alguma coisa, elas experimentam escondido dos pais. Sabe aquela cenourinha ralada que está lá no chão, que caiu na hora que você estava ralando? É essa cenourinha que ele vai experimentar. A criança não quer te desmentir. É um momento constrangedor para ela, sabe? Ela foi intitulada como alguém que não come aquilo. E ele quer manter o nome. Então, assim, muitas vezes o que a mãe fala para essa criança vai realmente formar a opinião dessa criança em relação ao assunto. Então, vamos aprender. Eu vou tentar ser objetivo aqui, porque toda palestra minha é a mesma coisa. Ela começa no final. Todo mundo quer perguntar. Eu vou adiantar aqui e aí a gente abre um espaço para perguntas, tá bom? Vamos aprender algumas coisas importantes, então. Primeira coisa, a fome é o melhor tempero do mundo. Com fome tudo é bom, né? E é verdade. Eu sei que essa palavra fome, ela soa muito mal pra gente que é mãe. Eu sou mãe. A minha filha, essa história de deixar com fome, eu tinha ódio quando eu lia isso. Eu vou logo avisar, gente, que eu sou totalmente contra todo e qualquer método que deixa o menino esperneando, chorando e se humilhando para poder conseguir alguma coisa, tá? Não é isso que eu vou colocar para vocês aqui. Não me entendam mal. Quando eu falar de fome, eu não estou falando da fome da África, não, tá? Estou falando de uma vontadezinha básica de comer entre uma refeição e outra. Então, esse negócio de, deixa com fome, parece que você está castigando a criança. E, às vezes, a mãe tenta seguir essa orientação realmente castigando a criança, porque ela acha que a criança tem que aprender com a fome, que a fome vai ser um castigo. Na verdade, não. A fome é uma necessidade que precisa acontecer para a criança se alimentar. Ponto final. É só isso, tá? O ideal é que a criança tenha horários para comer. Então, ela vai tomar um cafezinho da manhã. No meio da manhã, ela vai comer uma coisinha leve, porque senão ela não vai almoçar, se for uma criança que come pouco, né? Depois vem o almoço, depois vem o lanchinho no meio da tarde, depois vem o jantar e aí um leitinho e tal. Basicamente é assim que funciona a alimentação de uma criança. A gente separa mais ou menos de 3 em 3 horas. A partir de um ano, mais ou menos de 3 em 3 horas, claro que dependendo do caso. Mas aí o que acontece? Uma criança que não tem horário para comer, ou aquela criança que não almoçou e a mãe fala, não, toma um leitinho, toma uma bananinha, toma uma frutinha, come um biscoitinho. O menino, ele tá o tempo todo cheio, a mãe fica o dia inteiro correndo atrás dele com a colher na mão, ele tem um pavor de colher, que aí que fica péssimo para ele essa situação, né? Aí a criança vai tomando birra daquela situação do tempo todo ter alguém oferecendo comida. O tempo todo ele tá comendo um pouquinho e ele nunca vai
suficiente para comer para valer. Então, o ideal é que a criança coma de 3 em 3 horas. Agora, a pergunta que não quer calar: quanto tempo uma criança pode ficar sem comer? Que aí todo mundo, né? Que às vezes a criança tá, beleza, ela não almoçou, não lanchou de tarde e não quer jantar. E aí? Gente, ninguém morre de fome com comida ao seu alcance. O comer, ele é instintivo. Se o seu filho pode ser seletivo o tanto que for. Se ele tiver perdido numa selva, lá pro 3º dia ele vai comer folha, vai comer terra, vai beber água do riacho. É instintivo. Basta ver que a maioria das pessoas que dão chilique e fazem greve de fome, o que acontece no final das contas? Elas morrem. Elas desistem, né? Porque o nosso corpo não é preparado para morrer com comida ao alcance. Então a gente vai criar uma rotina, e para que essa rotina aconteça, deixar a criança sem comer, ela é importante. Assim como você, se você quiser organizar o sono, você tem que começar acordando um dia cedo. Você vai morrer de sono, afinal de contas você dormiu tarde. Mas é assim que você vai organizar esse ciclo. Esse período, gente, em que a criança vai ficar sem comer, você não precisa ficar brigando com o menino, xingando o menino, jogando na cara dele que ele vai ficar com fome para ele aprender, que vai comer o pão de água maçã, não é nada disso não. Simplesmente, você vai deixar ele sem comer até a próxima refeição e vai explicar. Fala: não, filho, você hoje não quis almoçar? Tudo bem. Nós vamos então deixar você ter um apetite maior para você comer melhor na próxima refeição, ok? Ok. O menino começou a chorar de fome, sabe o que você tem que fazer? Arruma uma brincadeira com ele. Faça alguma coisa que torne aquele momento extremamente prazeroso para ele. Ele não precisa sofrer naquele momento, ele só precisa ficar com fome, né? Então você pode levar ele para um parquinho, você pode brincar com tinta, você pode, sei lá, arrumar um negócio de colorir, fazer uma brincadeira direcionada de forma que